Olá, amigos do Caminho da Paz, amigos do Ser Luz, Caminho da Verdade, Paulo de Tarso. Queremos neste momento agradecê-los e vamos pedir a Jesus que nos ilumine no desenvolvimento dos comentários da lição que nos é proposta hoje. Hoje falaremos aqui do capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, o item 6, a afabilidade e a doçura. A afabilidade e a doçura. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são a sua manifestação. Entretanto, nem sempre se deve fiar nas aparências, pois a educação e o traquejo do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia é apenas uma máscara para uso externo? O mundo está cheio de pessoas que trazem o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são dóceis, conquanto que ninguém as moleste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando fala face a face, se transforma em dardo venenoso quando falam por trás. A essa classe pertencem ainda esses homens que são benignos fora de casa, mas tiranos domésticos que fazem a família e os subordinados suportarem o peso do seu orgulho e do seu despotismo. Como para compensar o constrangimento a que se submetem lá fora, não ousando impor sua autoridade aos estranhos que os colocariam no seu lugar, querem pelo menos ser temidos pelos que não podem resistir-lhe. Sua vaidade se satisfaz com o poder em dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar, com mais razão, e sou detestado. Não basta que os lábios destilem leite e mel, pois se o coração nada tem com isso, trata-se de hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e a doçura não são fingidas, jamais se desmentem. É o mesmo para o mundo ou na intimidade. E sabe que, se pode enganar os homens pelas aparências, não podem enganar a Deus. Bom, vamos ver então o que significa essas palavrinhas aí, né? Afabilidade, doçura. Aqui, segundo o dicionário, nós temos que a afabilidade é a qualidade ou comportamento de quem é afável, cortês, delicado, benevolência, cortesia, amabilidade. Então, está relacionado com esse trato para com as pessoas, né? E quanto à doçura, nesse sentido figurado, que é utilizado aqui, significa meiguice, ternura, afetuosidade, amorosidade, delicadeza, carinho, afeto, suavidade, brandura, amenidade. Então a gente lembra a doçura, o trato que as mães têm para com os seus bebês, né? Para com os seus filhos pequenos. Aquela atitude de toda doçura, de toda solicitude ali, né, de toda meiguice para com aquela criatura frágil. E aí, ele vem nos dizer que a benevolência para com os semelhantes é fruto do amor ao próximo. Produz afabilidade e doçura, que são sua manifestação. Então veja bem, lá no começo de tudo está o amor, né?
O amor produz a benevolência, o amor ao próximo, e a benevolência se manifesta por essas qualidades, qualidade da afabilidade e da doçura. Mas o que é benevolência, né? Essa palavra é a conjunção de duas outras palavras, que é a palavra bem, né? E volência, que é vontade. Então, benevolência nada mais é do que boa vontade, é uma boa disposição, é um ânimo, é o interesse para com o próximo. Então, quando a gente tem esse interesse, nós só podemos ter interesse se a gente tem algum amor manifestando em nós, né? O que nos faz ter essa atenção para com as pessoas. E essa atenção, essa benevolência, essa boa vontade, ela se manifesta por meio da afabilidade e da doçura, porque ele diz aqui que são a sua manifestação. Só que ele adverte também, quando ele diz que, entretanto, não há que se confiar nas aparências, porque existe a fingida bonomia, né? A nossa vivência, esse traquejo, podem trazer o verniz dessas qualidades. Ou seja, pode haver uma hipocrisia, um fingimento dessa afabilidade e dessa doçura. Ele fala daquelas pessoas que, quando estão na presença, elas destilam leite e mel, são pessoas amáveis, pessoas dóceis, né? Pessoas que se mostram interessadas, mas por trás elas têm a língua que se traduz em dardo venenoso, né? Por trás são venenosas, são caluniosas, são maledicentes. Então nós precisamos observar isso, não há que se confiar nas aparências, né? E diz que a essa classe de pessoas fingidas, pessoas hipócritas, né? Que tem essa falsidade, essa falsa benevolência, pertence a esses homens, aqui homens, né, a gente entende por pessoas, homens, essas mulheres, né, essas pessoas que são benignos fora de casa, ou seja, com os amigos lá fora, lá no ambiente de trabalho, na sociedade, né, são benignos, mas que em casa são tiranos domésticos. Em casa manifesta o seu despotismo. Elas querem descarregar na família as suas frustrações que trazem lá de fora. Às vezes o chá de cadeira que ele tem que enfrentar lá, né, diante de um cliente, as chamadas de atenção do patrão, as advertências, todas as suas frustrações lá fora trazem, às vezes, querem descarregar nos familiares dentro de casa. E costumam dizer, né, aqui eu mando e sou obedecido. E aí o espírito aqui de Lázaro, né, lá no ano de 1861, o espírito que ditou esta mensagem, ele diz que esses déspotas, esses tiranos domésticos, poderiam acrescentar com mais propriedade ainda: eu mando, sou obedecido, mas sou detestado. Ou seja, a família às vezes apenas suporta, né? Por uma necessidade, muitas vezes. Às vezes o provedor da família ali, ele descarrega esse despotismo, né? Descarrega todas as suas frustrações ali. E adverte que essas pessoas que agem assim, né, são hipócritas. E ele vem dizer aqui, na sua vaidade se satisfaz com o poder. É uma questão de vaidade, né? Não ousando impor sua autoridade aos estranhos, que os colocariam no seu lugar, querem pelo menos ser temidos pelos que não podem resistir. Então, quando se fala de doçura, de afabilidade, né, aqui o espírito Lázaro toma emprestado
uma qualidade dos alimentos, a qualidade da doçura, né? A gente imagina uma pessoa quando está experimentando um alimento doce, ela tem um semblante agradável, né? Assim como se estiver chupando um limão, ela vai fazer careta, né? Se estiver tomando um chá amargo, vai fazer aquela cara amarga também. Então existem pessoas dóceis, né? São essas pessoas afáveis, essas pessoas benevolentes, essas pessoas atenciosas, essas pessoas meigas. E existem pessoas azedas, são as pessoas mal-humoradas. As pessoas que já acordam ali com um mau humor danado e quer destilar o seu mau humor, né? Nas outras pessoas. Eu me lembro, há algum tempo, quando eu era um prestador de serviço, certa vez chega um casal de clientes e a mulher está ali tentando explicar o que ela queria, né? O problema que ela queria que eu resolvesse. Eu era um prestador de serviço na área de eletrônica e aí ele interfere no meio lá, ela fala: calma, meu amor, deixa eu explicar aqui. E ele diz assim: calma o quê? Você sabe que tudo me irrita. E eu fiquei pensando, quão triste é a vida dessa pessoa que se irrita com tudo, né? Essa pessoa azeda. Então, se existem pessoas dóceis, que são as pessoas meigas, benevolentes, atenciosas, existem pessoas azedas, são as mal-humoradas. E o mau humor faz muito mal. Mais do que fazer mal para o outro, para aqueles que têm que suportar esse mau humor, faz mal para o próprio indivíduo que vive uma vida desalentada, que vive uma vida amargurada, né? Ele vive uma vida sem graça, uma vida sem alegrias. E isso acaba por refletir na sua organização física, produzindo as doenças físicas, as chamadas doenças psicossomáticas. Isso aí já é uma coisa confirmada pela ciência hoje, né? Que o nosso estado de espírito, o nosso humor, vai ser, de certa forma, determinante. Ele vai ter uma grande influência na nossa saúde física. E tem também as pessoas amargas. Pessoas amargas são aquelas que, por ter sofrido algumas frustrações na vida, às vezes uma traição, um abandono, elas se tornam amargas. Elas parecem o tempo todo que estão com uma substância amarga na boca. Elas são fechadas para a vida, quase não sorriem, né? Não querem se envolver muito nas suas expansões de amizade, de relacionamento, deixam de confiar nas pessoas. E é uma vida muito triste também, porque levaram a vida cultivando esse amargor, é uma vida de muito sofrimento. E aí a gente tem que lembrar uma assertiva interessante, uma frase do Carlos Drummond, que diz assim que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Nós vamos sofrer dores físicas, nós vamos sofrer dores morais, emocionais, nós vamos ser ofendidos pelas pessoas, nós vamos sofrer a ingratidão. Isso é natural no nosso mundo de expiações e provas. Mas daí a ficar cultivando o sofrimento, essa é uma opção nossa. É uma escolha que nós teremos que fazer. Porque eu posso, às vezes, sofrer uma ofensa e me empenhar em esquecer aquilo o mais rápido possível, baseado na ideia da benevolência, da indulgência, né? E na ideia do perdão, que são pilares da caridade. Quando Kardec pergunta aos espíritos como é a caridade entendida na visão de Jesus, em O Livro dos Espíritos, eles respondem que a caridade, como Jesus a entendia,
ela está relacionada a 3 fatores: a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Então, se nós não formos indulgentes, compreender a dificuldade do outro, nós vamos ficar cultivando essa dor, né? E cultivando, nós vamos continuar sofrendo. A gente conhece pessoas que às vezes sofrem por agressões que aconteceram há 20, 30 anos, ficam ali relembrando, remoendo aquilo, né? Então este é o sofrimento opcional, porque a dor realmente é inevitável no mundo de expiações e provas. Mas daí a nós queremos ficar relembrando, remoendo, guardando essa mágoa, isso é uma opção nossa. E o Espiritismo vem colaborar, né, com essa ideia de que nós precisamos evoluir, nós precisamos tocar a vida em frente. A gente não tem que ficar apegado a essas mágoas do passado, porque a mágoa ela faz mal mais para quem a carrega atrás consigo do que para a pessoa objeto da nossa mágoa. Então as pessoas amargas são aquelas que ficam às vezes cultivando esse sofrimento, ficam lembrando das frustrações que sofreram, das traições, ficam lembrando das ofensas e por isso continuam sofrendo, fazem a opção por perseverar nesse sofrimento, né? Nesse estado de espírito, que é muito ruim e também acarreta desequilíbrios físicos, as doenças, pode desencadear até um câncer, né? Há estudos sérios, estudos científicos que mostram que a maioria dos cânceres, câncer de mama, câncer de ovário, de útero, os cânceres que acometem a mulher, grande parte se dão depois de uma separação traumática. Essa dificuldade de lidar com essa situação, com essa nova situação. O que acontece é que, às vezes, nós já trazemos ali na nossa genética essa predisposição para algumas doenças, inclusive para o câncer, né? Mas daí, depois de uma grande frustração, a nossa imunidade cai muito e aciona aquele gatilho. É isso que dizem os especialistas. Então não é aquele acontecimento em si que desencadeia as nossas doenças psicossomáticas e até mesmo a questão do câncer. É a nossa postura diante do acontecimento. Como a gente reage. O Espiritismo está aí, então, para nos orientar, nos educar, né? Para que nós possamos aprender a reagir melhor diante dessas circunstâncias, cultivando a benevolência, a indulgência, compreendendo que todas as pessoas são falhas, que todas as pessoas que estão aqui no nosso meio são pessoas que trazem dificuldades, elas trazem ainda os seus defeitos espirituais, elas trazem ainda os seus vícios, assim como nós também. Então, se nós também somos imperfeitos e precisamos da indulgência do nosso semelhante, precisamos o tempo todo da indulgência das pessoas que convivem conosco, não é diferente para o nosso próximo, principalmente a convivência em família, né? Nós estamos o tempo todo precisando da indulgência dos nossos familiares, da esposa, dos filhos, dos nossos pais, e eles também precisam da nossa, porque somos todos viajantes desse mesmo barco, né? Neste mundo de expiações e provas. Ainda somos imperfeitos, e por sermos imperfeitos, nós cometemos erros, nós ofendemos pessoas, somos ofendidos por essas pessoas, temos atitudes
infelizes, fazemos escolhas erradas ainda. Mas a proposta da doutrina espírita é justamente essa proposta do autoconhecimento, e a partir do autoconhecimento nós começamos a trabalhar as nossas dificuldades para nos tornarmos melhores. E aí, essa lição da afabilidade e da doçura, ela vem ao encontro dessa necessidade que nós temos de cultivar essas virtudes. No começo vai ser um exercício às vezes difícil, mas não vai ser fingido, porque a gente está ali exercitando. É diferente da gente exercitar uma virtude que ainda não tem, querendo torná-la natural, né? E da gente fingir que tem para enganar as pessoas. A proposta do Espiritismo não é a de fingirmos que temos virtudes que ainda não alcançamos, mas de cultivarmos essas virtudes para que através deste hábito constante nós vamos poder aos poucos desenvolver em nós essas virtudes. À maneira do atleta, que não tendo ainda o condicionamento físico adequado, ele está ali exercitando todos os dias para adquirir esse condicionamento. Dessa mesma maneira, nós precisamos exercitar as qualidades, exercitar as virtudes, buscar tratar bem as pessoas, fazer com elas aquilo que a gente gostaria que elas fizessem conosco. Todo mundo gosta de ser tratado com afabilidade e doçura. Se nós gostamos de ser tratados assim, então nada mais conveniente que a gente busque também tratar o próximo, né, como a gente gostaria de ser tratado por ele. Dessa forma, como o Espiritismo tem essa proposta, né, de esclarecer, consolar e propiciar essa educação das almas de espíritos, seja no corpo físico ou desencarnados, a doutrina nos traz essa bela lição de hoje, né, dizendo que a benevolência para com os semelhantes é um fruto, um resultado do amor ao próximo, e que ela produz a afabilidade e a doçura, que são a sua manifestação. Vamos então buscar ser um pouco mais benevolentes para com o nosso próximo. Vamos fazer ao próximo aquilo que a gente gostaria que ele nos fizesse. Dessa maneira, nós vamos, aos poucos, nos tornando cada vez mais afáveis, mais dóceis, porque através desse exercício nós vamos consolidando em nós essas virtudes. E para finalizar, lembrando que Kardec pergunta aos espíritos superiores qual seria a maneira mais eficaz, mais rápida da gente alcançar essa transformação tão necessária, né, da nossa melhoria. E vem a resposta de Santo Agostinho dizendo: um sábio do passado já vou-lo disse, conheça-te a ti mesmo. E aí Santo Agostinho nos dá a dica. Ele fala que ao final de cada dia ele fazia uma reflexão. Nessa reflexão ele buscava rememorar o seu dia, ver como foi o seu relacionamento com as pessoas, se falhou, se acertou, e aí ele buscava se programar para no dia seguinte ele se empenhar mais em agir da maneira correta, ser mais afável, mais dócil, mais benevolente, né? Mais compreensivo, mais prudente. Que Jesus possa nos abençoar, nos amparar nos nossos propósitos mais sinceros, propósitos de melhoria, principalmente nesse momento, porque estamos passando um momento crucial para a humanidade diante dessa pandemia, onde temos aprendido muito, onde temos tido tempo para refletir sobre a nossa fragilidade diante da vida física, e vamos pedir a Ele que nos ampare para que possamos nos empenhar cada vez mais, que mesmo diante do nosso distanciamento físico que a gente está vivendo hoje, distanciamento social,
possamos nos aproximar emocionalmente, afavelmente, fraternalmente mais das pessoas. Que as bênçãos de Jesus sejam conosco, hoje e sempre, que assim seja.